Pessoal, então vamos aqui ao nosso terceiro módulo. Esse terceiro módulo trata sobre estruturas de comandos gerais, algumas orientações sobre tabelas e ferramentas que vão nos auxiliar na criação de tabelas, imagens e também fórmulas matemáticas nesse módulo, né? Então, vamos para a apresentação. Essa parte aqui é teórica, vai ter outro vídeo demonstrando os comandos funcionando na prática. Bora lá, então. Então, vai ter a parte de comentários, formatação de texto em geral, né, os comandos, a estrutura de comandos específicos, né, como tabelas, imagens, etc. Né? Então, a gente já viu que os comentários são iniciados pelo caractere percentual, né? Então, significa que uma linha que você não quer que o LaTeX Overleaf considere, você coloca o percentual, e quando ele encontra, é ignorado todo o conteúdo até o final da linha, né? É mais comum utilizar esse percentual em várias linhas consecutivas, né? Então, para cada linha, tu coloca um percentual no começo da linha lá, ele deixa marcadinho com um verdinho, né? A própria interface te ajuda nisso, né? E como eu disse, já demonstrei numa aula prática, se você selecionar tudo e usar o CTRL mais a tecla barra de divisão, né? Pode ser aquela que está do lado do Shift, ou você a barra do teclado numérico, todas funcionam, né? Aqui tem um exemplo, né? Então, se fosse o código lá dentro do Overleaf, até a palavra LaTeX, até se você quiser escrever ela nesse formato como está aqui na apresentação, você tem um comando para escrever ela, né? Então, algumas coisas é via comando. E aí depois, essa parte aqui, a partir daqui, ele já não exibe no texto, ele desconsidera, né? E essas três linhas abaixo também, né? Então, eu vejo que aqui o percent está no meio do texto. Posso usar assim também, no começo, no meio, para deixar um comentário lá sobre aquele assunto. Enfim, é útil, né, para isso. Bom, negrito, itálico e sublinhado tem comandos específicos, né? Até numa aula prática no comecinho já mostrei um pouquinho, né? Então, negrito você usa o comando barra textbf, aí dentro você coloca o texto que você quer em negrito, itálico textit, né? E sublinhado barra underline, né? Também tem a opção, se você lá no LaTeX, depois na aula prática eu vou mostrar, de usar algumas teclas de comando, né? Itálico, por exemplo, seleciona um texto e pressiona Ctrl I, ele inclui o comando TextIt para aquele texto. Ctrl o B, que seria bold, né, negrito, ele inclui o comando TextBF no texto que você selecionou. Dá para fazer assim também. Caracteres especiais, né? Enfim, você consegue incluir, né? Imagina que aqui à nossa esquerda temos o código e aqui a saída que seria no PDF, né? Então, para você fazer o traço é normal, né? Traço, hífen e travessão, né? Então, o traço, a palavra aqui aluga-se, ok? Se você quiser fazer um hífen, você escreve dois traços em sequência, ele equivale a um hífen. E travessões, você coloca aqui três traços em sequência, né? Ele monta um travessão, né? Enfim, para considerar, né? E aí você tem a possibilidade também para quando você quiser colocar um traço para representar dados numéricos, né, negativos, para números você pode colocar entre dois cifrões, né? O cifrão é usado no Excel para fórmulas também, matemáticas, né? Então, para a parte matemática, depois a gente vai ver para equações matemáticas, a gente usa o cifrão, para o LaTeX entender que ali é uma equação matemática, né? Ou uma numeração. Aí ele já deixa o número num formato um pouco itálico, um pouquinho diferente, né? Então, você pode usar o cifrão aqui para representar números também, quando tiver. Espaço em branco, né? Então o LaTeX ele ignora espaço em branco em sequência, né? Como um único espaço. Então tem esse texto aqui, esse espaço em branco, aí tem um espação aqui, todo esse espaço aqui no meio, ele vai desconsiderar e ali ó, ele vai considerar um espaço só. Então, às vezes tu tem um texto, tem um espaço a mais, um espaço a menos, você não se preocupa com isso que ele ajusta para ti. Então, se tiver 30 espaços em sequência, ele considera um só. O final da linha identificado como
como um espaço também, né? Aqui, se tu tiver um espaço, ele considera o final da linha. E para iniciar um novo parágrafo no LaTeX, a gente tem que dar um Enter. Então, se eu tivesse essa linha aqui, eu quero que a próxima linha inicie no novo parágrafo, você deixar um Enter de espaço lá dentro do texto, né? Quando a gente fizer na parte prática, vocês vão ver isso, senão eles ficam grudadinhos, né? E muitas linhas em branco são identificadas como uma única linha em branco, né? Então, é basicamente isso. Se você, por exemplo, der um Enter entre um parágrafo e outro lá no LaTeX para escrever um texto, ou tiver 5 Enter de espaço entre um texto e outro, ele considera só um Enter, tá? Só um espaçamento. Se você quiser mais espaçamento, aí tem que usar aquele comando // que eu comentei lá para dividir o título, por exemplo, né, na aula passada. Bom, aí tem as quebras, né? Tá aqui o comando //, né? Então, quebra de linha são tratadas com espaço, né? Então, basicamente, você tem não é quebra de parágrafo, então tu tem a primeira linha escrita aqui. Então, quebra de, aí linhas são tratadas como espaços, né? Então, necessariamente, o que aconteceu aqui? Ele não se você não coloca um espaço no final, ele considera como se fosse uma linha só, né? Então, o resultado dessa primeira frase aqui, se eu não coloco um espaço no final, ele considera uma linha só, né? E para criar uma linha, ou para criar um parágrafo novo, se você quiser, você precisa colocar o comando //, né? Então, se aqui tivesse espaços e não enter, ele não considera, né, como resultado. Então, para quebrar uma linha, você vai usar, quer que tenha uma linha em branco entre essas duas frases aqui, e aqui no meio eu teria que colocar o //, né? O contra barra, não //, né? É o contra barra, que fica normalmente ao lado do shift lá no teclado de vocês, né? Tá? Então, contra barra, eu consigo quebrar linhas. Se der 2 contra barra em sequência, ele quebra 2 linhas e assim por diante, né? Textos e fórmulas, né? Você digita, quando você quer um texto normal, você só digita o texto, não se preocupa com isso. E quando você quer deixar uma linha, né, um novo parágrafo, uma linha em branco, você deixa, ou pode usar para quebrar a linha o comando //. E se você quer trabalhar com fórmulas, você precisa, fórmulas no parágrafo em geral, você precisa digitar a tua fórmula entre 2 cifrões. Como eu disse, já é usado em outras, não é uma novidade isso, né? Então aqui, por exemplo, o comando sqrt é o comando para gerar o símbolo da raiz quadrada. Aí sqrt eu coloco aqui o abre chaves e dentro eu coloco, aqui está x, mas poderia colocar 25, poderia colocar um número, poderia, né? Tudo que tiver aqui dentro, e aí fecha com o cifrão, ele vai converter isso aqui para o símbolo da raiz quadrada de x, né? Aqui eu posso montar uma equação, né? E aí se eu quero colocar uma fórmula em destaque, aí eu uso o contra barra, abre colchetes e depois contra barra fecha colchetes, como esse exemplo aqui, né? Então, seja f de x a função dada por, então f de x eu coloquei entre cifrão, então veja que fica um pouquinho diferente aqui, a formatação do texto, em formato de for, fica um pouco parecido com itálico, assim, né? Mas não é exatamente itálico. E aí, quando eu quero construir uma fórmula em destaque no meu texto, imagina que eu quero, como eu monto uma figura, como eu monto uma tabela, eu quero criar a fórmula. Então, nesse caso aqui, eu coloquei entre o contrabarra aqui, o colchetes, né? E aí eu coloquei aqui f de x igual, aí eu vou montar uma fração, né? É o comando /frac, e aí eu coloco aqui x, aí o elevado ao quadrado, né? Mais 1, que ele montou aqui, e aí esse é o comando da primeira fração, né? X elevado ao quadrado mais 1, e aqui o que vai embaixo da fração, aqui /cos para gerar o cosseno, x, por exemplo, né? No lugar de x poderia ser um número também. Aqui eu tenho a segunda fórmula, né? Então, duas formas de fazer fórmula. No decorrer do texto, tu usa cifrão. Se quiser sintetizar uma fórmula mesmo, como equivale a uma figura, uma tabela, e dar destaque para ela, você usa contra barra, abre colchetes e contra barra fecha colchetes. E aí, se você
Se você não fizer isso, o comando frac, o comando cos, o comando sqrt, comando sim, deceno, né? Eles não funcionam. Vai dar erro se você não tiver pelo menos entre cifrão ou entre esses dois comandos aqui, tá bem? Então é mais ou menos assim, né? Para acentuar normalmente, isso aqui já está, então lá no template vocês vão ver que isso já está configurado, né? Tem o comando input tech para o TF8, você pode configurar para qualquer outro tipo de codificação, né? Então o nosso template já está assim, então provavelmente daqui a pouco vocês encontram lá um TF8 input tech, esse é o pacote que gerencia a acentuação para vocês. Mudar a formatação, né? Então, se lá o tamanho do texto, por padrão, ele está tamanho 12 lá, né? Mas aqui tem todas as formatações já dimensionadas, né? Tem o barra tiny, que equivale a um tamanho 8, o script size, que é outro comando, contra barra script size, tamanho 9, é, note size, tamanho 10, small, tamanho 11, normal size, tamanho 12, large, entendeu? Então tem essa correlação aqui, ó. Eu ia até mostrar para vocês, né? E aí vai aumentando o tamanho do texto que tu quer. Então tu pode ter um pedaço do texto que quer fugir do padrão do template, tu pode usar esses comandos para fazer aquele trecho de texto ter uma formatação, um tamanho de fonte um pouquinho maior, né? Isso vale para artigo, relatório, livro. Então aqui, né? Você tem aqui o comando, né, barra time, dependendo de como está configurado, como o nosso template está configurado em 12 pontos, né, o barra time equivale a metade, 6 pontos aqui, o script 8, font size 10, o small 11, o normal size 12, o normal size é o mesmo tamanho da definição do template lá do document class, né, que foi definido, entendeu? Então, o normal size é o normal, né? Se você quer fazer tamanho 14, por exemplo, no nosso template, você vai usar larg, que é tamanho 17, o larg com L maiúsculo, daí o comando. Ou larg, tudo maiúsculo, é outro comando, tamanho 20. E assim você vai dimensionando e consegue usar um pedaço do texto com uma configuração um pouquinho maior. Teclas de atalho tem várias, né? Pode dar um Ctrl F lá para buscar no texto, Ctrl Enter você compila o projeto, não precisa clicar no botão compilar, então às vezes está digitando, dá um Ctrl Enter ele já compila, Ctrl Z desfazer, Ctrl Y refazer. É muito parecido aqui com o editor de texto, né? Como eu disse, ó, Ctrl I coloca o texto em itálico, né? Que você selecionou. A Ctrl U altera o texto que você tem lá para maiúsculo no editor. Ctrl espaço abre um menu de autocomplete, que é aquele menu que você começa a digitar o comando, ele já aparece, até um Ctrl espaço, ele vai aparecer todos os comandos possíveis, né? Isso é do Overleaf. Aqui Ctrl Shift U altera o texto para minúscula, né? Então, se você tem Ctrl U para alterar todo para maiúsculo, todo para minúsculo, e Ctrl B negrito, né? Ctrl barra aqui comenta, né? Ctrl D deleta a linha, Ctrl A seleciona tudo, né? Então, alguns comandos de teclado é importante você, com o tempo você vai pegando eles e facilita, né? Então, as estruturas dos comandos em LaTeX, eles são assim, né? É o contrabarra e o comando. Aí pode ser que nos comandos que vocês vão encontrar tenha essa parte opcional. Lembra que na aula anterior prática a gente tinha o comando opcional, que era o comando de citação, né? O citação indireta, em que aqui a gente tinha um abre colchetes, aí a gente tinha aqui a numeração da página, um fecha colchetes, aí a gente tinha o abre chaves, e depois a gente tinha aqui o argumento, que era o quê? Que era a label da citação, e fecha chaves, né? Então pode ter comandos, por exemplo, aqui, contra barra alfa, né? Para gerar o caractere especial aqui, alfa. Alfa, beta, teta, né? Tem todos os símbolos. Então isso é importante. Todo e qualquer símbolo grego, assim, matemático, você tem um comando já pronto para fazer o símbolo, né? Para desenhar esse símbolo na tela. No PDF. Então, esse aqui não tem argumento nenhum, é só o comando, né? Como o comando new page lá que a gente usou, mesma coisa. Aí aqui, por exemplo, o comando sqrt ele tem a parte opcional. Então, se você só
só passar entre as chaves, ele vai fazer a raiz quadrada. Mas se você quer que ele monte a raiz cúbica, aí você tem o opcional aqui, ó, que é o que vai no elevado aqui, né, para mostrar que é cúbico, e o valor que vai dentro da raiz. Então, os comandos têm essas possibilidades, e aqui pode ter mais vários outros argumentos, né? Então, essa é a formatação geral de comandos, né, que você pode encontrar. Outra coisa importante, né, é o agrupamento das coisas com chaves, né? Se você quiser agrupar. Então, o overleaf considera, por exemplo, se você só escrever um texto, ele considera cada caractere uma coisa. Se você colocar entre chaves, né, ele considera como se fosse um único grupo, uma única coisa, né? Então, por exemplo, se você colocar o comando textbf em si, ele tem um argumento, né? Então, e esse argumento vai ser transformado em negrito. Então, se você simplesmente utilizar o comando textbf e depois colocar o teu texto, ele só vai fazer o quê? Como ele considera que não está agrupado entre chaves, ele só vai pegar o primeiro caractere, ou seja, só o T e vai colocar em negrito. Se eu quero todo o texto, uma frase inteira, eu tenho que colocar entre chaves, né? Aqui, depois do comando textbf. Isso funciona para os agrupamentos e qualquer outro comando, tipo o comando lá section, né? Se eu não colocar entre chaves o texto, ele vai aplicar a seção só no primeiro caractere, né? Então é como se fosse em programação um parâmetro, e aí você aplica esse parâmetro que é o argumento, né? Então, se nesse caso aqui eu quisesse que a letra E ficasse em negrito, eu tinha que depois do T eu colocar outro textbf, depois do X outro textbf, porque ele considera só um caractere, né? Então, para a gente aplicar em todos, eu preciso colocar ali dentro dos colchetes após o comando. Então, isso é importante, né? Os agrupamentos ficam sempre entre as chaves, né? Os colchetes, né? O ambiente em si que o LaTeX trabalha, né? Que delimita uma região, é sempre entre begin e end. Então, a gente já começa lá, begin document, end document. É um ambiente em si onde você escreve o documento. Professor, eu quero fazer uma lista ordenada. Então, você tem um ambiente para criar a lista ordenada. Então, você tem lá begin item size. Aí dentro você usa o comando /item e descreve um item. Pois aqui você poderia colocar outro item e o texto do lado. /item e o texto do lado. Aí ele vai criar, nesse caso aqui, uma lista que não é ordenada, né? Ele faz o pontinho e coloca, depois na aula prática a gente vai ver, né? E coloca o texto do lado e vai pontuando. Então, se eu quero criar uma lista numerada ou não numerada, o item size é uma lista de itens não ordenado, né? E você tem, por exemplo, o enumerate, se colocar begin enumerate e end enumerate, ali dentro você consegue colocar itens e eles vão ser enumerados, né? 1, 2, 3, 4, 5, né? E claro, tu tem parâmetros para mudar, né? Se em vez de que seja 1, 2, 3, você quer que seja ABC, você só vai ter que passar um parâmetro a mais aqui antes do begin, e não entre chaves, entre colchetes, como era no comando do sqrt lá. Tá, dá para fazer isso. Bom, temos caracteres especiais aí no overleaf, né? O barra significa início de um comando, o contrabarra, né? Como a gente viu ali, o cifrão é o modo matemático para você escrever fórmulas e equações matemáticas. O e-comercial é quando você vai trabalhar com tabelas, você quer tabular os dados em si, quer colocar não necessariamente dentro de uma tabela, mas se vocês perceberem lá, depois a gente vai ver no modo onde foi criado o autor, o nome do autor, o nome do orientador, vocês vão ver que no final de cada linha tem esse e-comercial que é para ir tabulando os dados, né? Quando a gente vê a tabela vai ficar bem claro isso. O comentário, né? Então, por que esses símbolos são especiais? Esses símbolos aí, se você digitar, ele não vai aparecer no PDF, porque ele é como equivale a um comando, tá? Então, depois a gente vai ver como é que a gente faz, então, se eu quiser exibir esse símbolo, né? Mas professor, eu quero exibir o símbolo cifrão lá. Como é que eu faço? A gente vai ver que tem que usar aí o contrabarra junto com o símbolo para poder exibir, né? Aí define o comando, aqui a barrinha de pé ali, a linha vertical,
índice sobrescrito, superescrito, né? O chapeuzinho ali quer fazer x elevado na 2, né? Então x, o chapeuzinho 2, ele faz x elevado na 2. Enfim, barra barra nova linha, né? Mas eu quero que apareça uma barra, né? Como é que eu faço? Então a gente vai aprender a fazer isso também e exibir os caracteres especiais. Então só digitando esse caractere ele não aparece lá no lá na lá no PDF, né? Você tem que digitar o contrabarra antes, mas na aula prática a gente vai executar uns comandos assim. Bom, além disso, tem a parte de imagens que é importante, né? Primeira coisa, você tem que fazer o upload da imagem lá dentro. Recomenda-se sempre trabalhar com imagens vetoriais, então você pode fazer o upload de um PDF. Então você tem um PDF com uma página e dentro, naquele PDF é uma imagem, né? Pode ser PNG, né, as mais recomendadas, JPG, enfim. Aí você vai ter um botão aqui de upload, que fica bem nesse canto superior esquerdo, abaixo do menu aqui, em que você faz o upload do arquivo. Lá no template tem uma pasta chamada imagem, então tu seleciona a pasta, faz o upload, aí tu pode arrastar a imagem, ele subiu a imagem ali para ti, e daí você consegue visualizar a imagem dentro da plataforma e depois incluir. Então a primeira coisa é no canto superior esquerdo, clicar no ícone upload e subir a imagem. Então tá aqui, né? Clicou, upload, pode vir através de uma URL, a imagem do teu computador, enfim, pegar a imagem do outro projeto, seleciona a imagem que tu quer, imagina lá do teu computador, dá um abrir, e aí o que vai acontecer? Essa imagem vai aparecer. Aqui não tem nenhuma pasta, né? Porque eu posso criar pastas aqui. Tem a imagem aqui, Leon Logo, contorno, não sei o que, várias imagens aqui configuradas no meu arquivo, né? Como é que eu faço para incluir daí a imagem? Eu tenho aqui o nomezinho dela. Para incluir uma imagem, eu tenho uma região que se chama Figure, né? E essa região Figure eu consigo colocar a minha imagem, ó, Begin Figure, End Figure. Então, dentro desse Begin e End Figure, eu consigo incluir a imagem. Aí tem esse parâmetro aqui, HTP, depois a gente vai ver na aula prática. Esse parâmetro aqui é para basicamente você dizer se tu quer que a imagem fique à direita, fique à esquerda, fique organizada acima ou abaixo de um texto, né? Então, você pode organizar. Aqui a palavra Center. Então, esse comando aqui, HTP, pode usar só H, só T, só P, a gente vai ver cada um deles depois na prática, mas aqui é para ele se organizar em relação ao texto, tá? E aqui, dentro dele, o barra centering é para ele ficar centralizado onde ele foi criado no texto, né? Aí você vai incluir ele assim, ó, com o comando include graphics, que aqui você tem um parâmetro entre todos os comandos, como a gente viu, né? Pode ter um parâmetro antes, entre colchetes. Aqui eu digo que eu posso ter largura e altura configurada aqui também, né? Não só a altura, né? Aqui de 4 centímetros, posso configurar em centímetros, posso configurar em pontos, em percentual, né? E aqui dentro das chaves é o nome, Lion-logo. Não necessariamente precisa colocar a extensão, né? Porque na página anterior a gente tinha aqui, ó, lion-logo.png. Se você colocar só lion-logo, ele já vai identificar que é aquela imagem, necessariamente. O autocomplete aqui já identifica também. Aí você tem o comando que você pode usar, o caption aqui, que basicamente esse caption aqui ele vai dar o nome para a figura, tá? Então você vai usar ele, senão não vai aparecer. E ele já vai colocar automaticamente para você figura 1, figura 2, figura 3. Então se é o primeiro caption que tu usa, dentro de um figure, ele já coloca figure 1, não figura 2, figura 3, e assim por diante, né? Ele já vai ordenando para ti conforme a sequência que tu colocou as figuras, né? Para a primeira figura que ele encontra é a figura 1, a segunda é a 2, e assim por diante. Então aqui é para colocar um nome, a fonte, de onde tu tirou, tu coloca aqui dentro do caption. E aqui você dá uma label para ele. As labels é para depois você poder relacionar, né? Se no meu texto eu quisesse dizer assim, ó, conforme a figura 1, aí eu faço a referência a Lion, nesse caso aqui, né? Faço a referência a fig Lion. Então, cria um hiperlink dentro do texto que você clica e ele leva você para a imagem. Tá? Isso facilita. Na prática a gente vai ver isso funcionando. Tá bem? Então esse comando include graphics e caption, eles são os dois
Tendo esses dois, você já consegue exibir a imagem na tela, né? Aí demais são configurações que a gente vai mexer na parte prática. Aí vou separar vídeos, né? Vou fazer um vídeo só para imagem, depois na próxima aula vocês vão ter um vídeo só com tabelas e um vídeo com formatação geral. Bom, então o caption é adicionar a descrição, né? O label para rotular a imagem e depois você poder usar o comando /ref para acessar no decorrer do texto. Você tem aqui altura, largura, altura e escala. Então, se a tua imagem é muito grande, tu consegue escalar ela também. Aí você escala proporcionalmente ela para ficar menor. Ah, não tenho certeza em centímetros? Ah, vou diminuir 20% o tamanho dela, 30%, 40%, até ficar no tamanho adequado que tu quer para o teu texto, né? E o Include Graphics junto com o Include Graphics aqui para ajustar a dimensão, né? Os formatos suportados, como eu disse, JPG, PNG, né? O JPG é uma escolha boa, PNG isso para fotos, o JPG para PNG é bom para diagramas, né? Que é normalmente o PNG é uma versão que veio de um vetorial, né? Para captura de tela, essas coisas, né? E o PDF, embora em si ele também armazena imagens, né? Então, se tu tem uma imagem lá, algum gráfico, alguma coisa que venha de um PDF, você pode incluir. Se você der include graphics e colocar o PDF que você fez o upload dentro da plataforma, perfeito, ele renderiza como se fosse uma imagem normal. Então, tem um PNG ou tem um PDF com uma página lá, ele renderiza e o PDF é totalmente vetorizado, né? Então, você tem uma imagem de qualidade lá gerada também, tá? Parâmetros adicionais, como vocês viram, do lado do Begin Figure, então vou voltar aqui, ó, você tem esse HTP. Né? O que é isso? É para posicionar em relação ao documento. Né? Então você vai ser passado para determinar o posicionamento da figura, né? Então vai ao lado do Begin Figure. O H coloca a imagem no mesmo ponto onde você declarou no texto. Às vezes no Word você tem esse problema, né? Você joga a imagem, ele pula para baixo, pula para cima, desordena em relação ao texto. O texto ultrapassa a imagem, não deveria, né? Fazer isso. Então quer dizer que se você fez um parágrafo, colocou uma imagem, depois outro parágrafo, aquela imagem vai ficar entre os dois parágrafos, né? Se você usar o comando H do lado. Então, no ponto que você determinou, vai ficar ressalvo que se a tua imagem é muito grande e não cabe, por exemplo, está no final da página e não cabe no final da página porque vai ultrapassar o rodapé ali, por exemplo, aí ele automaticamente joga para outra página. Então tem que cuidar isso, né? Se na primeira você vai colocar uma imagem no final de uma página, você vai ter que escalar ela ou mudar as dimensões para que ela caiba e não ultrapasse o rodapé o rodapé da página, né? Então, se ultrapassar o rodapé, automaticamente ele joga para a próxima página a figura. O ponto T posiciona a imagem no topo da página e o ponto B posiciona a imagem na parte inferior da página, né? Então, você pode usar esses o H, o T ou o B para posicionar a imagem, né? Quando ele usou os três aqui em consórcio, né? Quer dizer que ele vai auto-organizar essa figura aqui, quando tu coloca todos os parâmetros, que ele vai organizar a figura em relação a essas três orientações aqui. Primeiro, em ordem, né? Primeiro ele coloca na posição exata onde foi declarado. Caso ele ultrapasse o texto, ele pode tentar colocar no topo. Se não, se no topo não couber, tiver alguma outra figura ali, ele pode colocar abaixo na parte inferior da página e posicionar. Né? Então é uma estratégia para ele se autoajustar. Tá bem? Mas o H, ele coloca onde você quer no texto, é o mais utilizado, né? E se você quiser, daqui a pouco não está conseguindo posicionar, quiser forçar a posição, normalmente pode usar o símbolo de exclamação seguido do H. Também é uma possibilidade. A gente vai ver na prática, ó, vocês vão ver funcionando. Tabelas. A tabela é uma coisa, vamos dizer assim, tem mesclagem de célula, né? Que se faz, isso. Escrever o código da tabela, ele está entre você tem aqui o begin tabular e o end tabular. Tem um begin center e um end center aqui, é mais para deixar todos os dados centralizados dentro da tabela, né? Então, todo o conteúdo de célula fica centralizadinho. E aí a tabela, você tem que ver o que você vai dividir, né, em si. Então, o begin tabular tem um parâmetro aqui, aqui como a gente vai ter três colunas, cada
definição dessas é uma coluna. Então, a barrinha aqui serve para você dividir 2 barras, uma coluna, 3 barras, 3 colunas, 4 barras, 4 colunas e assim por diante, né? Então, o que acontece? A primeira coluna, se eu colocar C aqui, significa que todo o conteúdo da primeira coluna vai estar alinhado ao centro, C de centro. Se fosse alinhada à direita, seria R no lugar de C, de right. E se fosse alinhada à esquerda, você colocaria aqui R na esquerda, right, e colocaria L de left, né? Então, ou C, ou R, ou L que vai aqui, para você alinhar centro, right ou left, ou seja, direita ou esquerda. E aí depois você começa, o H-line aqui é só para criar aquela linha que fica acima e a linha abaixo da tabela, e aqui você usa aquele caractere especial que é o E, que é para concatenar as informações, né? Então você vai ter a primeira célula, que é o separador, né? Então, célula 1 tem um texto aqui, depois tem o E comercial, significa que vai para a próxima célula. Aí tem outro E comercial para a próxima célula. Aí o barra barra para que é? Para a próxima linha. Então, próxima linha da tabela, o conteúdo, E comercial, outra célula, E comercial, outra célula, barra barra, outra linha. Então você cria uma nova linha na tabela. É manual. Só que isso é trabalhoso, assim. Depois tem toda a parte de tabelas, não vou aprofundar muito, mas tem toda a parte de mesclagem de células que você define aqui no tabular, enfim. Mas aí a gente vai, duas referências aqui, a gente vai usar essa ferramenta aqui, o latex-tables.com, que é um gerador de tabela. Você faz a tabela online, de forma gráfica, e ele gera o código para ti. Desde a coloração, então a tabela dá bastante código, bastante trabalho, mas fica muito, muito bem feita fazendo aqui no Overleaf, né? Só a gente vai usar um gerador. Então já fizeram isso porque a tabela realmente é algo que daria muito trabalho fazer na mão, digitar a tabela na mão, né? Quem faz HTML, assim, imagina se tivesse que fazer uma página, uma tabela, dá trabalho, né? E aí as principais referências que a gente tem do Overleaf. Então no próximo vídeo, os próximos vídeos vai ter vários que a gente vai ter um vídeo só para trabalhar com tabela, um vídeo só para trabalhar com imagem, um vídeo só para trabalhar com formatação e outro só para fórmulas, né? Então esse módulo aqui é um pouquinho maior, mas de respeito a coisas bem importantes que você pode incluir no teu documento. Beleza, gente? Então, espero que tenham entendido e gostado do conteúdo. A gente se vê nas próximas aulas práticas.